Então, Jesus está falando, quer ser feliz? Exercita o amor. Exercita o amor. Amém? E o que esse projeto envolve? E aí, primeiramente, algumas missões claras que Jesus deixou. E talvez seja novidade para alguns vai ser muito repetitivo, mas Jesus deixou muito claro o que ele queria, não é? Mateus 28, 18 a 20 fala, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos. Está ali em vermelhinho o que a gente precisa fazer. De todas as nações, de todos os povos, de todos os bairros, certo isso? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, esse é o grande convite, até o final dos tempos. Amém? E depois, mais para frente, quando ele estava já quase sendo assunto aos céus, os discípulos dizendo, mas é agora que o Senhor vai restaurar a nossa ordem, a ordem de Israel? É agora que o Senhor vai se tornar o rei? É agora que o Senhor vai fazer... Não, relaxa, não compete vocês saber, isso vai acontecer só lá para frente. Tem algumas coisas que vocês ainda não entenderam, vocês só vão entender quando o Espírito Santo começar a falar para vocês. Mas ele fala aqui, em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil e até os confins da terra. Amém? Fazendo aqui uma brincadeira, mas nós somos o confim da terra. Daqueles discípulos lá, do Pedro, do João, do Mateus, o Evangelho chegou até nós. Amém? Glória a Deus por isso. E é isso que Jesus falou. Então, ser testemunha. Você pode testemunhar da sua fé, onde você está. E a última coisa aqui, o que esse projeto envolve? Sentido de propósito. Interessante, porque o texto lá de João 15, Jesus fala justamente isso. Ele fala, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Ou seja, por que a gente deve participar do projeto? Porque se a gente é amigo de Jesus, se a gente quer Jesus como amigo, nós queremos agradá-lo, amém? E ele deixou esses mandamentos para nós, essas ordens. Então, é um cumprimento disso, para que ele se satisfaça e para que a gente possa se sentir bem e ser alegre. E aí ele mesmo fala, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse é o mandamento, ame-se uns aos outros. Vocês não me escolheram. Muitas vezes a gente pensa na fé, como falar, eu estou pensando aqui, eu estou administrando, não sei se é o momento, e é interessante que o Heitor também tocou nisso hoje, o momento da gente abrir a porta para Jesus. E eu confesso a vocês, muitas vezes, depois de 9 anos aqui no ministério, no pastoral, eu já entendo melhor a vontade de Deus. Mas no começo eu tive alguns problemas com isso. Eu lembro um papo até que eu tive com o próprio Wilson uma vez. E ele falou, você sente o chamado? Você foi chamado? Tal. E eu falava, talvez não tenha sido chamado como você foi chamado, na sua jovem, do que você era, tal. Mas, de alguma maneira, Deus me pegou no meio do caminho e me trouxe para o ministério. Então, esse versículo é um pouco libertador para todos nós. Não só a mim como pastor, mas a você também. Fala, puxa, será que eu não estou agarrando bem Jesus? Será que eu não estou fazendo aquilo que Ele quer? Querido, relaxa, Ele escolheu você. Ele abriu a porta. Se você se sentiu tocado no Espírito Santo, se você está sendo tocado hoje, tenha certeza, Jesus está com você nisso. Amém? O Espírito Santo está com você nisso. Ele abre o seu coração. E é o que Jesus falava ali para os discípulos. Eu escolhi vocês. Então, única coisa, escolhi vocês para quê? Só para vocês serem salvos? Ficarem bonitinhos? Não. Escolhi vocês para irem e darem frutos. Esse é o chamado. Amém? E aí, eu quero compartilhar com vocês essa frase, que eu não sei de quem é. Eu já tinha usado ela uma vez. Mas ela é muito significativa. Porque ela fala assim, eu admiro aquele que sabe que entre o plantar e o colher existe o regar e o esperar. Amém? A gente gosta
e fala assim: eu plantei hoje, vou dormir e amanhã vou colher. Quem já esteve numa roça alguma vez na vida, sabe que não é assim, né? Você tem que regar. Veja a Tomasa com umas plantinhas lá em casa, né? Tem que regar, de repente ela esquece, chega lá, a plantinha lá. Ok? E esperar. O dono da colheita dá os frutos, fazer com que os frutos cresçam. Amém? Esse é o nosso.